Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre gatilhos mentais em vendas, como que eu utilizo gatilho mental em venda, quais os gatilhos mentais que eu mais utilizo e como que eu utilizo, tá? Todo o seu trabalho, ele se resume em conquistar uma só palavra, a palavra sim. Você sabe que para fechar um contrato é preciso ganhar uma sequência de sims, né? Um sim após o outro até que o cliente esteja certo que é uma boa ideia de assinar o contrato. Então, ele começa com sim, eu tenho interesse em falar contigo. Sim, eu posso investir um tempo nisso agora. Sim, eu acredito que a sua solução resolve meu problema. E sim, quero contratar seu serviço, quero comprar seu produto. Então, do primeiro ao último sim, é um universo de estratégia, todos com o objetivo de ajudar o cliente a tomar a decisão. Mas fazer o nosso cliente tomar essa Eu decisão particularmente não não é era tão um fácil bom quanto vendedor. parece. Eu já era um daqueles caras que já dava desconto antes mesmo do cliente pedir, né? Às vezes porque não acreditava no valor que eu vendia, enfim. Mas como toda empresa ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, eu não podia deixar que essa falha ou influenciasse, não deixasse minha empresa realmente desenvolver, né? Que essa não podia deixar que essa questão que não era tão natural para mim me impedisse de alavancar os meus negócios. Então eu estudei, eu montei um script de venda, como eu não tinha uma equipe de venda, então eu mesmo tinha que fazer tudo isso. Eu montei um script de venda que gerasse nos meus clientes a segurança, desejo e principalmente a vontade de fechar comigo. Né? É uma coisa que tem que acontecer sem forçação de barra nem nada. É só uma sequência de atitudes, de conversas que gera esse interesse, né? Uma parte desse método é feita usando gatilho mental. Mas o que é gatilho mental? Gatilho mental para vendas é uma tática muito útil para criar atalhos no processo de decisão. Então, baseado nisso, na quantidade de decisões que a gente toma por dia, e nós, como pessoas comuns, e principalmente quando a gente está com o cliente, a gente também toma decisão constantemente. Você já parou para pensar no que nos leva a tomar as decisões que a gente escolhe? No cenário de vendas, nós temos que guiar esse processo de tomada de decisão, de compra do nosso cliente, para que ele tenha mais clareza, segurança e agilidade nas escolhas. Para fazer isso, além de identificar as necessidades do cliente, a gente precisa desenvolver habilidade de persuasão e negociação. De novo, com muita ética, cuidado, e não é aquele negócio de forçação de barra. Né? Então, para começar a treinar essas habilidades, é legal que você se questione o seguinte: como que eu posso facilitar a tomada de decisão do meu cliente e ajudar ele a fazer boas escolhas, né? Como que eu vou acelerar esse processo e ganhar todos os sims necessários, aquela sequência de sims para fechar esse negócio. Entender esse mecanismo dos gatilhos mentais para as vendas e aplicar essa tática nas suas abordagens de vendas pode ser uma diferença gigantesca. E isso porque você vai entrar no cérebro dos seus clientes e disparar tomadas de decisão. Não é manipulação, relaxa aí, tá? É uma coisa bem tranquila, não tem nada a ver com hipnotismo, algo do gênero. É só um estudo mesmo que a gente utiliza desses estudos para que a gente consiga captar e até envolver o cliente de forma que ele responda essa sequência de sims para a gente. A gente não se dá conta, mas a gente toma cerca de 35 mil decisões diárias. É muita decisão. Né? E isso vale para que roupa você vestir, o caminho para chegar no trabalho e todas as tarefas que você realiza diariamente. Você pensa com que mão que você vai escovar o seu dente, com que mão que você pega o shampoo, com que mão que você vai tomar banho, se você abre o chuveiro primeiro, depois pega o condicionador, enfim, é um processo automático. O seu cérebro, ele gasta muito energia e é natural que ele tenda a economizar essa energia. E como que ele economiza energia? Tomando decisões mais rápidas em coisas que ele se sinta mais à vontade. Então a gente tende a ir um pouquinho no piloto automático.
O nosso cérebro ele cria atalhos e regras mentais simples para cortar o caminho e nos poupar tempo e energia. Assim, toda consciência pode focar em coisas mais importantes. Além desse mecanismo, é interessante saber que nosso raciocínio se comporta. Como que ele se comporta, né? Então, nós temos um sistema que ele é rápido, né? Ele é instintivo, ele é emocional, ele exige pouco esforço para responder problemas. É a mesma coisa que eu te perguntar quanto que é 2 mais 2 ou dirigir em uma estrada sem carros. É uma coisa que a gente faz meio que automático e consegue fazer outras coisas teoricamente simultâneas, né? E a gente tem outro sistema que ele é mais devagar, lógico, ele é mais calculista. Ele precisa de foco e concentração para solucionar as questões. É o que você usa para calcular mais ou menos o que é 17 vezes 14, ou estacionar em uma vaga apertada, né? Tem gente que até desliga o som do carro para poder concentrar. Em uma grande parte das circunstâncias, a gente pensa e age pelo primeiro sistema, pelo sistema mais rápido. Então, teoricamente, o que a gente tem que fazer? É trazer os nossos clientes para que eles utilizem esse primeiro sistema na nossa negociação, né? Então, a gente tenta desencadear reações automáticas, intuitivas, fazendo com que eles respondam sim ao que a gente precisa. E é para isso que servem os gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? É fácil entender. São informações isoladas que provocam reações automáticas. Nós somos programados para responder positivamente sempre que a gente recebe algum estímulo específico. Então é por isso que é importante que você, como vendedor, conheça e, se possível, domine, né, o uso desses mecanismos, mas de novo, com muita cautela e prática. A ideia não é convencer, não é induzir o cliente a comprar algo que não precisa, até porque isso não é benéfico para ninguém, né? Tem um livro do Robert Cialdini que chama As Armas da Persuasão, para quem quiser se aprofundar mais. Então, dito isso, vamos falar como que eu utilizo os gatilhos mentais nas minhas vendas. O primeiro gatilho mental que eu utilizo é o gatilho mental da reciprocidade. Você já sentiu vontade de retribuir por algo que fizeram para você? Quando alguém te dá algo, te fornece algo, a gente sente na obrigação de retribuir essa boa ação. Um exemplo do dia a dia. Se seu colega te dá uma carona hoje, você se sente obrigado, né, meio que obrigado a oferecer essa carona no futuro. A gente simplesmente não consegue ficar devendo alguém mesmo que tenha pedido que a gente recebeu, né? Mesmo que a gente não tenha pedido, a gente não consegue, a gente fica em débito com essa pessoa. E esse princípio vale também para vendas, inclusive é o coração de venda online, onde você gera valor para o cliente, você entrega muito conteúdo, né? Você ajuda ele de diversas maneiras e ele dessa forma e você dessa forma conquista, né, a atenção e a confiança desse cliente. E se você disponibilizar algo realmente valioso, a recompensa vem, muitas vezes por contrato e muitas vezes também por respeito e, consequentemente, por indicação. Algumas dessas formas de utilizar esses gatilhos mentais para venda do tipo reciprocidade. Então, o que você pode estar fazendo como exemplo para ativar esse gatilho mental da reciprocidade? Você pode construir, né, criar muito conteúdo de valor gratuito, produz muito material de valor, produz e-book, produz vídeo, seminário, workshop, mas que são conteúdos que ajudam realmente o seu prospect, o seu cliente, a resolver os problemas reais, né? Não são só informativos, são conteúdos que levem ele de um ponto ao outro, né? Resolva alguma dor, algum problema dele. E deve ser de graça. Assim você gera um valor significativo que é inevitável que o cliente tenha esse impulso de retribuir isso de alguma forma. Você pode fazer venda consultiva. Em vez de empurrar o produto no seu cliente de goela abaixo, pergunta para ele quais as necessidades dele e procura ajudar ele da melhor forma, mesmo que isso signifique não fechar uma venda agora. Eu, particularmente, dou quase uma consultoria grátis para o meu cliente.
Aí você pergunta assim, nossa, mas ele pode pegar esse conteúdo, essas dicas que eu dei e fechar com outro. Não, pode, sem problema, e em alguns momentos acontece e está tudo bem, né? Na minha experiência, a quantidade de clientes que ficam por conta dessa confiança e suporte e conhecimento é bem maior do que os que saem para fechar com outro. E também a gente não usa isso somente na venda, né? É uma sequência que se acumula para chegar aos vários sims. Então, esse é só um dos gatilhos que a gente utiliza. Se usar só esse, o cliente pode sair, mas ele, em sequência com outros gatilhos, com certeza esse cliente pode chegar. Outro gatilho mental que eu uso muito é o gatilho mental do compromisso e da coerência. Esse gatilho eu uso para marcar reuniões presenciais ou por videochamada. É baseado no nosso desejo de demonstrar coerência nas nossas ideias e atitude, uma vez que a gente toma a decisão por um caminho, a gente tende a seguir por esse mesmo caminho, né? A seguir por essa mesma direção, sem precisar ponderar muito. A primeira decisão é a que você utiliza aquele raciocínio mais lento, né? Tomou essa primeira decisão, a tendência é que as próximas decisões subsequentes sigam por um mesmo caminho. E isso é tão forte que quando você assume um compromisso, mesmo que bem pequeno, você tende a seguir na mesma linha, mesmo sem querer. Baseado nisso, na área de marketing em vendas, uma boa ideia é sempre você fazer uma pergunta, uma solicitação menor antes de fazer a maior, né? E sempre essa menor você já visando um sim, você faz uma pergunta que você já sabe que a pessoa vai concordar contigo ou ela vai falar sim. Então, antes de tentar marcar uma reunião, faça as perguntas cujas respostas você sabe que serão afirmativas. Quanto mais perguntas afirmativas, maior a probabilidade dele dizer sim na pergunta maior ou que seja marcar uma reunião presencial, né? Gatilho mental da prova social. Uma forma que a gente utiliza para tomar decisões é observar o que os outros estão dizendo ou fazendo. Lá no fundo, todo mundo é um pouquinho Maria vai com as outras. A gente deseja fazer parte desse grupo e a gente busca aprovação social. O gatilho mental de prova social é ainda mais influente em situações de incerteza e de semelhança. Quando a gente está em dúvida, a gente observa mais o que os outros fazem e a gente se espelha mais em pessoas parecidas conosco. Então, tem muitas formas da gente explorar esse gatilho mental nas nossas vendas. O que a gente pode estar fazendo? Depoimento de cliente, a escolha dos clientes mais satisfeitos, com maior sucesso, a gente exibe eles, né, na nossa página principal, no nosso mostruário, no nosso portfólio, no nosso orçamento, assim, na sua proposta, dependendo do que você estiver vendendo. Se for produto, na sua página de produtos, né, você coloca lá a satisfação dos seus clientes. Fotos e vídeos, vocês dão ainda mais credibilidade ainda para o depoimento. Cliente de referência, se você tiver clientes que são referências em alguma área de atuação, cara, não hesite, não pensa duas vezes antes de mostrar a eles, né? Associar boas marcas é uma ótima forma de prova social também. E falar de case de sucesso. Você pode produzir material explicando como que seus clientes obtiveram sucesso com o seu produto ou serviço e como que você solucionou, né, consequentemente, algum problema, alguma dor dele. Gatilho mental da afeição. Gatilho mental da afeição. As pessoas preferem dizer sim a indivíduos que elas conheçam e que elas gostem, que elas sintam empatia. Tem alguns fatores que têm esse efeito. Então, uma atratividade física, semelhança, elogio, familiaridade, associação. O importante é gerar afeição e fazer com que seu cliente sinta essa afinidade contigo. Quanto mais próximo ele se sentir de você, maior a chance dele ouvir o que você tem de dizer e aceitar suas propostas, né? E isso a gente consegue construindo um relacionamento. Mas como que você constrói um relacionamento
e principalmente em tempos hoje que as pessoas estão mais distantes, estão mais isoladas, utilizando as ferramentas online, utilizando os grupos, utilizando Instagram, utilizando o Facebook, enfim. Mas você não pode entrar em contato meio que esporadicamente. O seu contato deve ser constante e por meio da interação de rede social ou por e-mail. Mostra a sua história, mostra os problemas que você enfrentou, sempre buscando uma conexão com as dificuldades deles. Aqui, tipo assim, aqui nós tivemos esse problema, né? Você descreve esse problema e diante disso a gente propôs essa solução, né? E resolver essa solução. É uma forma de você utilizar o storytelling para envolver as pessoas. Não fala só de produto, não tenta só vender, né? Isso daí é a parte mínima do processo. Cria essa situação de história mesmo, do storytelling. Depois eu posso até falar um pouco mais disso com vocês, para ter esse tipo de envolvimento. E com esse envolvimento, as pessoas elas tendem a aceitar mais as suas propostas. Gatilho mental da autoridade. O que é esse gatilho mental da autoridade? A gente tem uma forte tendência a atender pedidos de pessoas que são autoridades, né? Então, tem estudos sobre obediência que demonstram quanto que nós somos sujeitos a solicitações de figuras de autoridade e a gente tem percepção que obedecer é a atitude correta, mesmo que essa conduta seja contra os nossos princípios. Esse gatilho mental ele é muito poderoso e é necessário que se construa autoridade no mercado e que se apresente e se mostre como especialista na sua área. E como que isso pode ser feito? Você pode estar, de novo, gerando conteúdo de referência. Mostre o que você sabe, qual que é o seu diferencial. Participa e promova eventos. Né? Palestras é uma forma potente de ganhar credibilidade e confiança no seu setor. Se você está no palco, é porque você tem algo a dizer e as pessoas respeitam isso. Né? Você pode ter também apoio dos especialistas. A autoridade ela é transferível, é o famoso QI, né? Quem indica. Então, se alguém já é bem reconhecido e fala bem de você ou da sua empresa, você ganha pontos. Então, relacione-se bem com os especialistas da sua área. O próximo gatilho mental, ele é fenomenal. Gatilho mental da escassez. Nós damos mais valor às coisas e pessoas que estão menos disponíveis. Me fala quanto que é difícil resistir à chamada do tipo só até amanhã, vagas limitadas, desconto só para os 10 primeiros inscritos, enfim. É uma coisa que inconscientemente você se sente atraído, né, a já fechar, já fazer aquela compra. E ele geralmente está associado ao outro gatilho irresistível também, que é o da urgência. Esses dois usados simultaneamente é chance de venda certa. Você pode estar utilizando como? Colocando uma data limite, né, no seu orçamento, na sua promoção, enfim. Você pode estar oferecendo um bônus só para aqueles primeiros ou só naquela data específica. Então, se você fechar até o fim da semana, você vai ter esse serviço X a mais no seu pacote, você vai ganhar frete grátis, enfim. E outra forma é tempo limitado, né? A escassez de tempo, ela ajuda a acelerar o processo. Por exemplo, eu tenho disponibilidade de horário só para amanhã de manhã. Então a pessoa já fala assim, nossa, ele não tem tanto tempo e já conecta isso no cérebro dizendo assim, nossa, se ele não tem tempo, ele é ocupado, se ele é ocupado, o trabalho dele é bom, nossa, deixa eu já contratá-lo. E o ponto importante, você tem que ser verdadeiro, né? Você não pode inventar uma escassez só para convencer seu cliente. Então, é importante que você haja sempre com ética e respeito, né? Use os gatilhos mentais em vendas só para estimular o lado emocional, né? Intuitivo dos seus clientes. Você tem que ajudar eles a perceberem as necessidades e soluções para o problema. Só assim eles vão tomar as decisões acertadas. Ok?
Vamos começar a utilizar esses gatilhos mentais para vendas? Para assimilar, eu fiz um roteiro para me ajudar nas vendas, né? Então, às vezes é interessante que você produza um roteiro também, faz uma sequência dos gatilhos mentais que você está utilizando, que você está precisando, dá exemplos e coloca isso no script. Então, eu fiz esse script até que ele fizesse parte da minha dinâmica de atendimento. E sempre eu estou colocando, experimentando alguns itens, modificando alguma coisa, modificando alguma abordagem, né, para que fique o mais natural possível. Fez algum sentido para vocês? Então, se tiver alguma dúvida ou dica, né, ou dica de tema para a gente, pode nos mandar, que a gente vai responder com certeza o mais breve possível. E você pode estar ajudando a gente compartilhando esse conteúdo com pessoas que você sabe que vão precisar, né? Clica aqui embaixo também, se inscreve no nosso canal e até a próxima.